nós estamos oficialmente se despedindo do mês de julho, um mês conhecido pelas abençoadas e maravilhosas férias escolares. E por mais que eu já tenha completado o ensino médio em 2024, eu não deixei de aproveitar ela. Afinal, esse é o mês de vocês, público estudante, né? Costumam ficar mais próximos de mim e também do YouTube. Mas sabe o que é engraçado? É que por muito tempo as férias escolares não tinham esse gostinho tão bom pra mim. Em escola, na verdade. Enquanto muita gente via a escola, e ainda vê, ela como um lugar de amizade, das risadas nos corredores, das fofocas e até dos grupinhos que se estendiam até as férias com eventos e coisas parecidas, eu era meio de contrário disso tudo. Eu era popularmente conhecida como a garota fantasma da escola. Aquela que ninguém via, ninguém chamava, e muitas vezes nem lembrava que eu tava ali. E isso me marcou de um jeito que só hoje eu consigo entender. Ah, então você se interessou pela história, né? Então vai ser um prazer contar ela pra você. Eu sou a Nico e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de história do meu canal. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de Gasparzinho na escola. Eu tô com 18 agora, né? Então eu comecei a estudar por volta dos 5 anos. Eu estudei até o quarto em uma escolinha simples, onde a maioria das salas tinham de 5 a 10 alunos. E lá, apesar de que havia grupinhos de sala entre as turmas, toda a escola era muito unida. Então eu acho que a história toda realmente começou a partir do quinto, quando eu me mudei para uma escola mais cheia e estruturada. Quando eu cheguei lá foi aquela história. Primeiro dia, alunos novos, escola nova, todo mundo se sente meio ansioso, né, com aquele frio na barriga, afastado e perdido quando esse tipo de coisa acontece. Mas naquela época eu ainda tava no pique da minha escola anterior. Então, apesar dessa estranheza de escola nova, eu obviamente fui atrás de me enturmar com o povo dessa escola nova. E detalhe, eu acredito que crianças numa faixa etária abaixo dos 13 anos têm uma facilidade maior de se enturmar. Então meio que eu não tive muita dificuldade no começo. Sem contar que eu tive a sorte do caramba de encontrar um colega da minha escola antiga que tinha saído há alguns anos. Então até aí tudo bem, né? Até o sexto, sétimo ano, eu tive um contato muito bom com todo mundo na minha sala no geral. Tinha alguns casos particulares que eu ficava meio afastada assim, mas não tinha nenhuma barreira entre nós. A única coisa que mudava é que ao longo dos anos a minha turma começou a se, entre aspas, adaptar e se dividir em grupos, sabe? Aos poucos ela foi se tornando um tipo de filme escolar americano, tendo um grupo de bagunceiros, as mocinhas, os populares, os nerds e eventualmente o meu grupinho que eu preferi chamar de Os Excluídos. A gente gostava das mesmas coisas, a gente se entendia, a gente era feliz um com o outro e era isso que importava. Entretanto, essa adaptação na sala começou a ficar meio mais forte, notável, no sétimo pro oitavo, onde a sala realmente se dividiu de verdade e os grupos se tornaram muito mais reservados. Então a gente não tinha mais aquela vibe de sala unida, mas até lá, sinceramente, eu não me importava tanto. Eu era feliz com os meus amigos. Até que, bem, entre o oitavo ano e a pandemia, uma delas mudou de estado, outro mudou de país, outro simplesmente sumiu e não manteve contato, outro começou a se isolar, então mudou de escola, e outro arranjou novos amigos e me excluiu. Então chegou o fatídico dia que eu percebi que eu tava sozinha. Durante a pandemia, houve aquela fase das aulas online. Coisa e tal, retomar as aulas, a gente tinha que usar máscara. E meio que nessa fase eu não só tive um pico no TDAH pra eu finalmente receber o diagnóstico, como eu também contraí uma depressão e uma ansiedade generalizada. Simplesmente porque eu não tinha mais contato com quem eu tava acostumada e não saía de casa. Então aqueles pensamentos intrusivos de ai, que vão pensar de mim? Será que vão me reconhecer? Será que estão felizes em me ver? Será que eu tô apresentável? Ou então estão pensando bem em mim? Se eu não tivesse sido boa o suficiente? Até chegar no ponto dos pensamentos e sentimentos depressivos que começaram a despencar na minha cabeça. A partir desse pico, eu finalmente estava sozinha de verdade na escola. Eu me isolei dos meus colegas de sala, pelos problemas que eu tava tendo, né? Com medo de ser outro fardo na vida deles, ou simplesmente ser irritante. As poucas amizades que eu tinha feito e que se afastaram, não queriam mais a minha presença. Então, eu pensava que não ia conseguir correr atrás. Então, eu deixei isso de lado. O tempo passou e eu fui me isolando cada vez mais na sala, a ponto de eu ficar tão na minha que ninguém conseguia dizer quando eu tava na sala ou não. Eu sempre sentava onde dava.
eu não era de arranjar encrenca por lugar, apesar que eu sempre tinha uma preferência de ficar no meio da sala, mas encostado na parede. Então, os lugares que restavam, os menos preferidos, né? Eu ia lá e sentava. Enquanto as aulas aconteciam, eu podia ficar mexendo no celular, desenhava, eu ficava brincando um pouco com o que tinha na minha mesa, como se eu estivesse no meu próprio mundinho, né? Só eu e eu mesma. Afinal, eu não mexia com ninguém e ninguém mexia comigo. Então, ninguém se preocupava em saber se eu tava lá ou não. O mesmo acontecia com os professores, porque como eu não respondia nenhuma pergunta e não era ativa durante as aulas, justamente por conta dessa cidade braba, eu era meio invisível, até pros professores. Então, nas atividades em grupo, eu era a última a ser escolhida, ou eu que tinha que me voluntariar para me escolherem, porque esqueciam de mim. Durante as chamadas, os professores tinham que realmente certificar que eu tava lá, porque parecia que eu não tinha vindo pra escola. Eu me recusava a fazer educação física, porque eu não tinha por que fazer. Eu gostava de participar, mas eu não me sentia à vontade de me divertindo sozinha. Então eu ficava assistindo os outros jogarem e brincarem. Até nos intervalos e almoços eu preferia me sentar no chão, encostada em algum pilar ou na parede de alguma sala, já que eu não me sentia pertencente à cantina. Era muito barulho, muita pessoa, nem sentia a minha falta também. Talvez eu tenha exagerado um pouco, talvez. Mas com os problemas que eu tava tendo e tava enfrentando, aquilo me quebrou. Com o tempo, eu fui fazendo tratamento desses problemas pessoais e psicológicos que eu tava tendo. A partir do fim de 2023, para 2024, eu comecei a deixar isso de lado, me cuidar mais e colocar em mente que tava tudo bem. Eu não precisava ser o máximo para todo mundo. Eu precisava estar feliz comigo mesma, com quem se importa comigo e com o que eu quero pro meu futuro. Então, com o tempo, eu consegui me reerguer nas notas, eu reencontrei amizades em outras salas e fiz outros colegas, e consegui me formar sem qualquer recuperação, feliz com quem eu queria ser, com quem eu tava saindo aqui da escola, feliz com o momento, a Lola de quem eu amava, e feliz com o que tava por vir a partir daquele dia. Por isso, no final das contas, eu parei pra olhar pra mim mesma e pensar que eu não sou tudo isso que os pensamentos intrusivos diziam na minha cabeça. E eu também não preciso ser o mundo pra todo mundo. Desde que eu esteja feliz comigo mesma e esteja fazendo a coisa certa, tanto por mim quanto pelos outros, eu não preciso me afligir tanto por esse tipo de situação. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a gente tem um poder enorme nas mãos, o de fazer alguém se sentir visto. Às vezes um simples oi, um convite ou até um olhar de acolhimento já muda tudo. Ninguém merece se sentir invisível onde deveria se sentir pertencente. Então, se você vê alguém sempre sozinho, quieto, isolado, talvez seja a hora de ser a pessoa que eu queria ter encontrado naquela época, não é? Pensem um pouco a respeito dessa história nesse período de volta às aulas. Vocês muito provavelmente vão encontrar colegas nessa situação. Ou você mesmo que está assistindo pode estar passando por isso nesse momento. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo. E nem saber de tudo que as pessoas gostam. Sejam vocês mesmos e acolham os outros. Vocês vão ver que vai valer a pena.